O Evangelho é poder de Deus. Este Evangelho transforma, este Evangelho, ele salva. Mas quando é que este Evangelho, ele passa a ficar estranho, ele passa a não ser um Evangelho aprovado por Deus? Meu nome é Alan Nunes Silva e este é o canal Deixa que eu te falo. No livro de Gálatas, Paulo está advertindo os irmãos concernente àquilo que ele vai chamar de outro evangelho. Se não, vejamos aqui no capítulo 1, versículo de número 8, o que é que diz? Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. É assim que diz Paulo. Ora, esse livro de Gálatas, na verdade, é uma carta endereçada aos irmãos em Gálatas, por causa da grande influência de um evangelho judaizante. Queriam trazer rudimentos do antigo judaísmo, como por exemplo a circuncisão, como uma obrigação para os cristãos que já viviam na graça. Paulo veio combatendo veementemente esses ensinos e dessa forma ele se refere a algumas pessoas que estavam ali trazendo um transtorno, tentando mudar a mensagem do evangelho. E Paulo disse que os tais sejam anátemas, que significa malditos. Na verdade, a palavra outro evangelho, o termo outro, vem de héteros. Na verdade, isso fala de uma mensagem alternativa, uma mensagem que traz divisão, uma mensagem herética, em contraste com a mensagem ortodoxa, a mensagem que essencialmente segue o padrão de retidão dentro das Escrituras, ou seja, o Evangelho que é oriundo de uma interpretação correta acerca das Escrituras Sagradas, daquilo que Cristo queria que fosse transmitido para as gerações. Então, dessa forma, existe o evangelho verdadeiro, mas também existe o falso evangelho, que na verdade não é outro evangelho, senão o mesmo evangelho que tem sido transtornado. Então, Paulo fala de um outro evangelho, na verdade, querendo se referir àquelas mensagens que alguém, em nome de Deus, ensinava aos irmãos a fim de tentar convencê-los a seguir alguns rudimentos da lei. E Paulo vem ensinando que, na verdade, a lei não salva, que o crente é salvo pela graça e não pelas obras da lei. E dessa forma, o cristão vive segundo o Espírito. Então, mediante a importância tamanha de um evangelho que, segundo o próprio Paulo, em Romanos capítulo de número 1, ele diz que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, ele passa a declarar: maldito aquele que prega um evangelho diferente daquele evangelho que o próprio apóstolo Paulo tem anunciado. Por que não dizer que os próprios apóstolos de Cristo, o próprio Cristo, tem mandado anunciar? O evangelho ortodoxo, segundo a palavra de Deus, é o evangelho que salva, é o evangelho que liberta, é o evangelho que traz luz aos nossos espíritos. Que Deus abençoe a sua vida. Se você gostou dessa mensagem, se inscreva nesse canal, aperte o sino de notificações e que Deus abençoe.